que tá. Aê, estamos live. Pegando o backstage ainda do Ricardo, tirando o casaco. Tudo bem, Beth, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então tá bom. Bem-vindas e bem-vindos a quem está conectando aqui na nossa live do TEIA. Hoje é uma programação do TEIA Parelheiros. A Beth é a gestora do TEIA Parelheiros lá, faz parte da Associação Pro Brasil. E Ricardo, muito obrigada por você estar disponibilizando o seu tempo, viu? Valeu pela parceria. A ADESAMP, a Agência São Paulo de Desenvolvimento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E se você chegou aqui porque se interessa pelo tema de empreendedorismo, pelo tema de ecologia, empreendedorismo verde, fiquem ligados aqui na página, sempre tem bastante conteúdo. Geralmente, nessa temática mais ligada à ecologia e tal, é de sexta-feira, que é a programação que a gente tem geralmente do TEIA Parelheiros. E também a ADESAMP faz atendimento ao microempreendedor individual. Então, além dessa programação que a gente tem aqui, que é de formação, de qualificação, bate-papos, pontos de network, a ADESAMP presta esse serviço de orientação. Então, eu vou deixar aqui nos comentários alguns telefones fixos, telefone fixo, celular e também um e-mail. Tá bom? Podem entrar em contato. Vou passar a bola para a Beth. Obrigada novamente, Ricardo. Bem-vindo. E sempre que tiver algo para compartilhar com a gente, se for convidado. Obrigada, Jess. Obrigado. Tchau, Jéssica. Tchau. Vou, então dar continuidade. Ô, Ricardo, o áudio está um pouquinho ruim. Está dando um microfone aqui para mim. Como é que está aí para você? Tô te ouvindo bem. Ah, perfeito. Porque o Adriano colocou que o áudio estava ruim aqui no comentário. O pessoal já está entrando. Se vocês puderem dar um feedback para a gente sobre o áudio. Aqui, microfonia. Será que não é bom você tirar o áudio? Eu também tiro o meu e a gente tenta fazer... Não. Deixa eu começar aqui. Não, desculpa, tirar o fone. Vamos ver, então. Parou? Olá, vocês estão ouvindo bem, pessoal? Vamos ver aqui o feedback do pessoal. Enquanto isso, o pessoal vai dando feedback aí para a gente. Eu gostaria de apresentar o Ricardo, né? Ele veio dar uma live para a gente referente às áreas protegidas. Ricardo é especialista em planejamento ambiental, ele tem uma experiência super bacana na área, é morador de Parelheiros também, né, Ricardo? E a gente está seguindo com essa atividade do TEIA Online, representando o projeto TEIA Parelheiros, né, uma operação da Associação Pro Brasil, uma realização da ADESAMPA, e com apoio da Bloomberg Philanthropy e Projeto Ligue os Pontos. Então, acho que vou passar a bola aí para o Ricardo, para falar um pouquinho do tema de especialização dele, das áreas protegidas, não é isso, Ricardo? É isso aí, Beth. Primeiramente, agradecer a oportunidade, parabenizar a iniciativa da ADESAMPA, frente ao avanço da pandemia e a gente se reinventando nesse novo modo de vida, utilizando muito mais os recursos digitais. Eu acho muito importante a gente ter esse alcance de ir até a casa das pessoas para trocar, né? Trocar informações, uns aprender com os outros, e eu acho muito bacana. Parabéns. Bom, meu nome é Ricardo Rodrigues, eu sou gestor ambiental de formação, especialista em planejamento e gestão ambiental pela Universidade de Santo Amaro, e nasci e me criei aqui na Zona Sul de São Paulo, região de Parelheiros. A ideia hoje é a gente conversar, é uma live, não podemos dizer que é uma aula, mas sim um diálogo, para a gente conversar sobre alguns temas importantes para que a gente possa disseminar uma informação clara e correta para as pessoas que têm interesse e que possam nos ajudar nesse grande desafio que é disseminar a informação correta. Bom, vou falar só um pouquinho antes da gente iniciar sobre a minha trajetória na área ambiental. Então, eu me formei em 2010 em gestão ambiental e
a minha trajetória profissional começa na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, como estagiário, à época o DEPAV 8, a DUC, Divisão Técnica de Unidades de Conservação. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no CEDESP na Lapine, no Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo na Lapine, ali em Parelheiros, dando aula no curso técnico de meio ambiente. Passei pelo Programa Ambientes Verdes Saudáveis, o PAVES, pela UES Santa Catarina, na região de Cidade Ademar, e voltei à Secretaria do Verde, por onde eu fiquei quase 5 anos trabalhando com gestão de unidades de conservação. Nesse período, tive a oportunidade de trabalhar na gestão de parques naturais municipais, unidades de conservação de proteção integral, e tive um longo período à frente do Conselho Gestor da APA Bororé Colônia, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre essa importante unidade de conservação. Atualmente, não trabalho mais na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, voltei a trabalhar com o Programa Ambientes Verdes Saudáveis, o PAVES, programa extremamente importante para o município, que faz a interação entre saúde e meio ambiente nesses territórios da nossa cidade, e atuo na região do Ipiranga, coordenando e colaborando com projetos socioambientais nas áreas de abrangência de unidades básicas de saúde naquela região. Mas a ideia, junto com a Beth hoje, é a gente conversar um pouquinho sobre áreas protegidas, falar um pouquinho sobre legislação ambiental. Na verdade, a gente vai dar uma breve explanada, não vamos nos aprofundar nesses 2 temas, porque a ideia principal dessa live, desse diálogo hoje, é a gente focar nos desafios, alguns desafios que nós temos nesse contexto e, sobretudo, nas potencialidades que essas áreas, que essas regiões proporcionam às pessoas que vivem nelas. Eu acho que muito mais isso até do que qualquer outra coisa. E tudo isso por quê? Porque a gente tem um grande desafio a nível global, e principalmente frente a essa pandemia, que é informar, que é disseminar. E no âmbito das unidades de conservação, áreas protegidas, espaços territoriais especialmente protegidos, esse foi sempre o grande desafio, o grande gargalo. Informar as pessoas. O poder público acaba não dando conta disso, e a população, e nós que somos moradores, somos simpatizantes da causa, ativistas, etc., temos também essa obrigação, temos também esse papel extremamente importante de disseminar informação, de passar informação, pulverizar isso o máximo possível para que as pessoas saibam o porquê que algumas coisas existem. E aí a Beth está aí para ajudar a gente. Em algum momento vai aparecer para vocês, a gente vai usar alguns slides, algumas imagens, para que vocês entendam melhor, a gente possa ilustrar alguma coisa que a gente vem abordar aqui, mas também que vocês fiquem à vontade para interagir com a gente. A Beth vai estar aí acompanhando as perguntas, os comentários, então, a qualquer momento que vocês quiserem contribuir, quiserem compartilhar uma informação, um dado, ou fazer uma pergunta direta a mim ou a Beth, vocês podem fazer isso também. E, assim como a Beth fez comigo, agora eu convido a Beth também a falar um pouquinho mais sobre ela e o trabalho que ela vem desenvolvendo aqui no TEA de Parelheiros, antes da gente começar a seguir com os nossos temas. Perfeito, Ricardo. Agradeço novamente, sua participação para enriquecer esse tema muito importante. Bom, enfim, vamos reapresentar o TEA Parelheiros, é um projeto de coworking público fomentado pela Prefeitura de São Paulo. Em Parelheiros, a gente tem a operação da Associação Pro Brasil, e temos o prazer de ter o apoio da Bloomberg Philanthropy e o projeto Ligue os Pontos. É um projeto interessante que acontece na região de Parelheiros, também voltado ao fomento do pequeno agricultor, porque a gente sabe que é uma zona rural também. Parelheiros tem uma paisagem rica, uma diversidade de atores, e esse espaço, a ideia é fazer com que as pessoas se articulem e façam trocas
né, que a gente consiga fomentar tanto o pequeno agricultor, tanto o meio ambiente e os empreendedores da região, e fazer esse networking com esse espaço. O projeto também TEIA, né, no geral, tem a unidade Parelheiros, mas também a gente tem a unidade Centro, pelo CIEDS, que fica na Sé. A gente tem Taipas, pelo Ecocultural. Temos também a TEIA Santa Amaro e Cidade Tiradentes, que operacionalizado pela Empreende Aí. São nossos parceiros. Agora, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que fechar os espaços e estamos atuando no formato online, né, com algumas lives de formação. E como o TEIA Parelheiros tem essa especificidade de estar numa região de unidades de conservação, uma região de pequenos agricultores, né, de cooperativas, a gente também trabalha com esses temas do meio ambiente, ecologia, áreas protegidas, né, agroecologia. Então, quero agradecer aos que estão acompanhando a gente até aqui e que venham os debates, as perguntas, para a gente enriquecer a proposta que é a live, né, essa interação simultânea para a gente poder responder e satisfazer as pessoas que estão aqui com esse interesse. Sou a Beth, né, eu sou geógrafa de formação, estou trabalhando como gerente de comunidade do projeto TEIA Parelheiros. Para mim está sendo uma experiência incrível, muito rica, principalmente por conhecer esses atores, por descobrir parelheiros, e essa riqueza que esse mosaico de diversidade do território de Parelheiros e Marcilac. Eu acho que é isso, Ricardo, vou passar a bola para ti. Legal. Beth, é isso aí, bacana. Bom, a gente vai, então, começar a falar um pouquinho sobre áreas protegidas, né? E a ideia é fazer você que está aí nos assistindo e que não conhece o tema especificamente de áreas protegidas, de unidade de conservação, ou até mesmo você que conhece, vai poder nos ajudar e contribuir conosco nessa informação, mas a entender por que esses espaços são protegidos. Por que nós precisamos ter áreas protegidas? É uma pergunta que muitas pessoas que moram dentro dessas áreas protegidas fazem. E é importante a gente entender. Então, para nos ajudar a entender melhor, vou pedir para a Beth já colocar nosso slide aí, e a gente vai, à medida que a gente for necessitando, a gente vai utilizando essa ferramenta. Porque não tem como a gente falar de meio ambiente no Brasil, de áreas protegidas, e não citar o artigo 225 da nossa Constituição de 88, né? E é legal, e essa figura que vocês estão vendo aí, ela traz para nós um esquema, um desenho para entender melhor espaços territoriais especialmente protegidos, áreas protegidas e unidade de conservação. Então, veja, não necessariamente uma área protegida ou um espaço territorial especialmente protegido é uma unidade de conservação. Mas uma unidade de conservação pode sim estar dentro de uma área protegida ou até mesmo fazer parte de um território especialmente protegido. Então, o artigo 225, ele deixa muito claro que nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas ele também condiciona o poder público e a nós, sociedade, com a missão, nos dá a missão de proteger esses recursos naturais e esse meio ambiente equilibrado. Então, é por isso que a gente está tratando dessa corresponsabilidade, trazendo a informação para que todos saibam. E aí, passa mais um para nós, Beth, por favor. Essa é a nossa região metropolitana, né? Então, veja o quanto a gente vem crescendo, né? Se a gente for pegar essa imagem satélite e voltar no tempo, a gente vê que a gente está em total processo de expansão. E por isso a importância de políticas públicas, mecanismos legais para se proteger as áreas sensíveis e fundamentais para a vida. Passa mais um, Beth. E aqui agora na imagem de satélite, para exemplificar ilustrar aquela imagem anterior, que nós estávamos falando sobre
espaços territoriais especialmente protegidos e unidades de conservação, dando esse exemplo, a gente tem o município de São Paulo em vermelho, em verde mais escuro, lá embaixo, no finalzinho, ao sul do município, a gente tem o Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Crucutu, né? Está grafado apenas a porção do parque que está dentro do município, e a gente tem azul clarinho a área de proteção e recuperação aos mananciais do Guarapiranga, da represa do reservatório Guarapiranga. Então, veja, não necessariamente uma área protegida, porque a área de proteção e recuperação dos mananciais do Guarapiranga é uma área protegida, precisa ser uma unidade de conservação. Mas e uma unidade de conservação não necessariamente é uma área protegida que está dentro. Há uma sobreposição. Há sempre uma sobreposição de área protegida com unidade de conservação. Então, é muito importante dizer isso. Então, vejam, a totalidade da área de proteção e recuperação do manancial do Guarapiranga não é uma unidade de conservação, mas ela sobrepõe a várias unidades de conservação. Eu coloquei para a gente explicar, para a gente entender melhor, apenas o Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Crucutu. Mas se nós colocássemos os limites das outras unidades de conservação, iria haver várias sobreposições. É importante falar sobre isso, por quê? Porque nem todos os municípios brasileiros, né, têm unidade de conservação, mas não significa que ele não tem área protegida. A gente pode dar o exemplo mais clássico de área protegida, as APPs, as áreas de preservação permanente, fundamentais para a manutenção dos corpos d'água, né, em córregos. Então, todo lugar tem uma APP, mas não necessariamente é uma unidade de conservação. Bom, o Brasil, ele tem um arcabouço legal, se quiser pode tirar por enquanto, Beth. O Brasil, ele é um dos países mais avançados em legislação ambiental no mundo. A nossa grande dificuldade é a aplicabilidade dessa legislação e desses instrumentos protetivos da natureza na prática, né, no dia a dia, fazer com que a operacionalização disso seja presente na vida das pessoas. É um desafio grande, mas que a gente vem avançando. E o legal, quando se fala em unidades de conservação ou em áreas protegidas, é legal refletir e olhar um pouco para o passado para entender que isso não surgiu do nada. Né? Se a gente fizer uma linha do tempo a nível global, ao longo da história, a gente vai ver que isso começou há muito tempo atrás e que envolveram várias... se a gente colocar numa linha do tempo as conferências mundiais relacionadas ao meio ambiente, a gente vai ver que é um histórico longo. Mas, como a gente está falando, a gente vai falar especificamente de parelheiros, então eu trouxe uma linha do tempo específica, abordando alguns marcos, né, explorando alguns marcos importantes da legislação brasileira, para a gente entender que as unidades de conservação que a gente conhece hoje começaram num processo longo e que envolve muita articulação, muita participação da sociedade civil, que envolveu muitos movimentos sociais, políticos e administrativos, é claro, para que a gente chegasse no cenário que nós temos hoje, de mosaicos de unidades de conservação, por exemplo, áreas protegidas e um olhar O Ricardo travou aqui para mim. Vamos esperar, aguardar o Ricardo voltar. Voltou. Deu uma cortadinha, mas pode seguir. Legal. Aí, se você puder colocar para nós, Beth, aquela linha do tempo. Perfeito. E a gente também está inserido dentro do Cinturão Verde de São Paulo, né, o Ricardo? Exatamente. A gente, na verdade, assim, volta um slide antes da linha do tempo, que a gente vai poder contemplar um conceito amplo
sobre as áreas protegidas, né? Então, a Beth falou, o que ela falou é legal. Na verdade, assim, a gente não vai conseguir nos aprofundar em cada um desses temas, mas a gente vai dar uma explanada geral para vocês entenderem que áreas protegidas não é só unidade de conservação, mas também são vários outros instrumentos, outros modelos administrativos de proteção ambiental que nós temos. Então, a gente tem unidades de conservação, áreas destinadas a comunidades tradicionais, áreas tombadas, a gente tem monumentos arqueológicos, a gente tem áreas especiais, locais de interesse, como, por exemplo, o Cinturão Verde da Reserva da Biosfera é uma área protegida. A gente tem os corredores ecológicos, as reservas da biosfera, como eu já disse. A gente tem jardins botânicos, hortos florestais, jardins zoológicos, terras devolutas, enfim, é uma infinidade de áreas protegidas que nós temos. E é legal entender que isso não foi por um acaso, isso não aconteceu por um acaso. Ao longo da evolução histórica da humanidade, né, isso foi evoluindo e foi se identificando a necessidade de você tomar medidas efetivas para a proteção da natureza, com o objetivo de garantir recursos naturais essenciais para a vida humana, proteger a biodiversidade e garantir os serviços ambientais prestados por essas áreas que são essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, passa um slide à frente, Beth, por favor. Vejam, aqui eu destaquei alguns marcos, agora falando já da legislação ambiental, alguns marcos importantes na nossa história, na história brasileira, da metade do século XX para cá, né? Para que a gente a gente não tem muito tempo para discutir ponto a ponto. Então, para que a gente também não vá muito lá atrás, mas para entender uma evolução interessante das políticas ambientais, a gente começa lá em 65 com o Código Florestal, e aí uma política extremamente importante para garantir o uso sustentável dos recursos naturais, sobretudo a madeira, que, né, até hoje é extremamente explorada no nosso país e que precisava ter uma coordenação por parte do Estado, com diretrizes claras de como se usar, de como fazer, de como ordenar o uso dos recursos naturais, sobretudo da madeira. E aí a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente em 81. É interessante, né, que ela vem antes, inclusive, da Constituição de 88, né, e com certeza subsidiou esse grande marco na legislação brasileira, que foi ter um artigo específico na Constituição posterior à Política Nacional de Meio Ambiente, para que você tivesse um artigo específico para tratar do meio ambiente. E isso até hoje agrega muito para que você consiga balizar e fundamentar políticas ambientais a partir da Constituição. Isso foi muito importante na história da legislação brasileira. E aí você vem 97, a Política Nacional de Recursos Hídricos, 98, a Lei de Crimes Ambientais, que foi uma lei muito importante, porque até então havia uma dificuldade imensa em enquadrar como crime danos ambientais, né? Então, a partir de 98 ficou mais claro, os órgãos competentes tiveram maior subsídio para fazer esse enquadramento. E aí você vem a Política Nacional de Educação Ambiental, que, por sua vez, posteriormente subsidiou políticas estaduais e políticas municipais, né? E, como eu disse anteriormente, a dificuldade ainda é que elas sejam efetivamente executadas, né? É uma grande dificuldade, porém, é um avanço no âmbito da legislação.
E em 2000, a gente tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, aí sim se aprofundar sobre essa legislação que proporcionou à administração pública diretrizes muito claras e bem específicas para que você possa demarcar áreas de interesse, de relevância ecológica e de interesse público, social, é claro, para proteção ambiental, dividido em duas categorias. Então, só que é legal que a gente vai ver à frente que o SNUC também não surgiu do nada. Não foi que em 2000 alguém teve a ideia de escrever uma legislação específica para a unidade de conservação. Não, teve um histórico também, assim como a gente está vendo o avanço da legislação ambiental brasileira. Mas, posteriormente a isso, a gente teve o Programa Nacional de Áreas Protegidas, a gente teve a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e até 2012 eu coloquei aqui o novo Código Florestal. E aí eu paro aqui em 2012 para falar para vocês que a gente ainda está em constante evolução e isso tem um impacto positivo e impacto negativo, porque a gente continua avançando em alguns aspectos, porém, a gente também vive hoje um momento de tensão e de alteração de legislações importantes que trazem alguma fragilidade a essas áreas protegidas, e a gente está vendo isso dia a dia. Ontem mesmo saiu uma medida provisória também que alterava a demarcação de áreas de proprietários que reconhecem a terra como área pública, passa não ao poder público ter essa atribuição, mas o posseiro, né? Enfim, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, mas é só para destacar que a legislação ambiental brasileira está em constante evolução e é importantíssimo a participação da sociedade civil por meio de conselhos gestores, de unidades de conservação, conselhos gestores diversos, de outras áreas protegidas e de conselhos regionais ligados ao meio ambiente. No caso do município de São Paulo tem os CADs, né? Para acompanhar, cobrar e exigir que essas mudanças venham, mas que venham para agregar e para ampliar a proteção e para aperfeiçoar a gestão dessas áreas protegidas. Beth, tem algum comentário? Alguém? Tem alguns comentários que eu estou aqui com o celular do lado, ligado na live para ver, mas aqui na tela eu não consigo colocar para a gente interagir. Mas o pessoal tem gostado, tem feito alguns comentários. Eu lembrei também, né, que em 2006 a gente teve a lei da Mata Atlântica, né, bioma especificamente, que foi um grande avanço também, né, para o nosso bioma, para a gente fortalecer mais a proteção especificamente da Mata Atlântica, inclusive com a oportunidade, né, de regulamentar os municípios fazerem o plano nacional, aliás, plano municipal da Mata Atlântica, né, e integrar junto com os planos diretores e pensar em corredores ecológicos e formas de proteção para o bioma, né? Legal. Exatamente. A gente teve... eu não coloquei todas as legislações, eu destaquei algumas que eu achei importante, mas, como eu disse, a gente está em constante evolução, né? Os planos municipais são uma realidade. A gente tem no município de São Paulo o Plano Municipal de Arborização, o PMMA, o Plano Municipal da Mata Atlântica, a gente também tem o Plano Pavel e outros planos que, por uma exigência legal, por meio da legislação federal, condiciona os municípios a implementarem essas políticas. Agora, passa um slide à frente, Beth, só para a gente ver o que eu mencionei do SNUC, né? Agora é só, rapidamente, só para vocês entenderem como uma lei tão importante e várias outras legislações demoram e tem todo um histórico para que possam efetivamente cumprir o seu papel. Então, o SNUC, a história do SNUC começa em 1979. Né? Então, você teve o início da elaboração do SNUC, aí depois você tem a revisão, depois você tem um novo estudo que foi implementado
para viabilizar e atualizar o projeto. Aí você teve, em 92, o anteprojeto apresentado ao Congresso e que depois de 8 anos tramitando entre essas esferas, entre os órgãos, foi sancionado como uma lei e regulamentado 2 anos depois, até por um decreto. Então, é só para vocês entenderem que tudo tem uma história. O legal é que quando eu estava construindo essa linha do tempo, eu observei, eu estava fazendo uma outra pesquisa, mas não coloquei aqui por conta do tempo. Estou olhando o reloginho aqui, a gente já está com 30 minutos, como passa rápido, né? Muito. Quando o tema é bom, passa voando. Se a gente pudesse fazer um paralelo da linha do tempo, da evolução da legislação ambiental e da evolução da legislação no âmbito da saúde, elas se conversam totalmente. E legal, né, esse contraste, porque a saúde e o meio ambiente estão totalmente ligados, né? Então, muitos marcos da saúde estão em consonância com os marcos ambientais. É bem interessante isso. Bacana. Bom, mas a Beth trabalha em Parelheiros, eu moro em Parelheiros, eu geri uma APA que fica em Parelheiros, e aí a ideia era falar um pouquinho mais sobre Parelheiros. Então, e é uma pergunta interessante que a gente faz sempre e que a gente tem que ter a resposta na ponta da língua para falar para os amigos, para falar para o vizinho, para informar as pessoas. Por que Parelheiros tem tanta proteção ou precisa de tanta proteção? E aí é legal a gente olhar para essa imagem, que a gente já viu a região metropolitana lá em cima, né? E aí, se você puder passar uma imagem à frente, Beth, a gente tem aí o município. Vejam, aonde tem esses limites coloridos, são as unidades de conservação. Né? A gente tem uma unidade de conservação na Zona Leste, a gente tem uma outra na Oeste que não aparece aqui, nessa figura, que é uma RPPN. Nessa imagem não está as RPPNs, e também não está o Parque Estadual da Serra do Mar, nessa imagem, na anterior estava, mas a gente tem aí as unidades de conservação geridas pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, as unidades de conservação municipais. E a gente também consegue ver pela imagem que essas unidades de conservação estão presentes justamente aonde tem menos cinza, aonde tem menos ocupação, aonde tem menos pessoas. E aí não é por um acaso. Estrategicamente, por conta de vários estudos e por conta de várias justificativas técnicas, essas unidades de conservação estão posicionadas aí. Então, a gente tem 2 APAs, a Área de Proteção Ambiental Bororé Colônia, Capivari e Mons. A Bororé Colônia está de azul, Capivari e Mons de verdinho. A gente tem os parques naturais, que estão bem coloridos aí. Os parques naturais, eles estão... Vocês podem ver que eles seguem uma linha, e essa linha é porque eles são parques oriundos da compensação ambiental da obra do Rodoanel. E eles estão muito próximos de 2 importantes reservatórios, que são os reservatórios Billings e Guarapiranga. Ou seja, Parelheiros é a maior porção de área verde do município e também é uma região totalmente responsável pela produção de água, pelo conforto térmico e regulação climática da cidade inteira. Então, é uma área extremamente importante e por isso que ela precisa ser protegida. Respondendo a essa pergunta, né, que todo mundo faz. Mas por que Parelheiros tem APA, tem parque, tem polo de ecoturismo, tem RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural? Então, a resposta básica para isso é porque Parelheiros, a zona sul de São Paulo, o extremo sul da cidade, produz água. Água, conforto térmico, regulação climática. Fora outros serviços ambientais prestados a nós e, claro, a rica biodiversidade que essa região guarda. Veja bem, passa um pouquinho para nós à frente, Beth.
falando de produção de água, os dois reservatórios juntos, o Arapiranga e o Billings, que eles estão integrados, né, eles estão interligados entre si, produzem aproximadamente 25% da água consumida na região metropolitana. Olha a importância desta região estrategicamente para a cidade, né? Não só para o município, mas para a região metropolitana. Então, por isso que nós temos áreas protegidas nessa região e que precisam ser bem cuidadas e que precisam ser ampliadas. Ah, mas isso aí é só obrigação do poder público? Claro, a gente leu lá no artigo 225 que o poder público ele é responsável por garantir, né, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas a sociedade também tem o seu papel. Nós também somos responsáveis por essa proteção. E é por isso que a gente precisa entender, saber por que essas áreas são protegidas. Aqui em Parelheiros é comum as pessoas usarem o seguinte termo, a seguinte expressão. Pô, mas eu comprei a terra é minha, e por que eu não posso fazer o que eu quiser? Porque você está numa área protegida, porque você está dentro de uma unidade de conservação, ou está muito próximo a uma unidade de conservação. E por quê? Porque muito provavelmente a sua propriedade, o seu terreno, o bairro onde você mora é responsável por produção de água, por conforto térmico, né, para não fazer a temperatura subir drasticamente. É a morada de muitos animais silvestres. Então, essa é a importância. Beth, quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Sim, eu fiquei pensando aqui, porque, de fato, é uma região super rica, né, em biodiversidade, produção de água. Entretanto, é uma região também, né, e considerando o município de São Paulo, Parelheiros e Marcilac, que tem o pior IDH do município, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, tem um contraste de desenvolvimento social que demonstra que, por mais que a gente tenha uma biodiversidade, áreas protegidas, a gente ainda tem um índice de desenvolvimento humano que choca, né? Que é o menor da região. Então, como justificar isso, né? Sendo que a gente tem as áreas protegidas, tem o potencial, tem um polo de ecoturismo, mas ao mesmo tempo a gente tem muita miséria e pobreza também na nossa região. Então, colocando esses pontos que eu acho que é importante fitar também, né? O que falta para a gente desenvolver a região e tentar melhorar esse quadro. Verdade. E é por isso que a gente propôs falar sobre desafios e potencialidades, né? Óbvio, a gente tem vários desafios, né? Desde infraestrutura, regularização fundiária, fiscalização ambiental, a questões voltadas à educação e saúde. São desafios que estão presentes e não são tão simples de resolver. Mas a gente também tem muitas potencialidades. E a gente vem observando uma disseminação, uma valorização crescente do território, né, do empoderamento e pertencimento das pessoas que moram aqui. Mas ainda é pouco, face à quantidade de pessoas que moram aqui e a quantidade de pessoas que empreendem aqui. Mas, e aí, nós estamos aqui com o papel justamente de dizer que existe sim a possibilidade de se viver, ou seja, de conciliar o uso da terra com a proteção e a preservação ambiental, ser feliz e garantir o autossustento, né? E não só o autossustento, mas evoluir, crescer financeiramente nesta região. Agora, claro, a gente, ao longo de vários anos, a gente teve e tem iniciativas de instituições importantes como o SEBRAE, a própria prefeitura, por meio dos programas que estão vinculados aos conselhos gestores das APAs, Bororé, Colônia e Capivari Monos, outras secretarias, né,
de empreendedorismo, por exemplo, tem implementado ações para o fomento ao empreendedorismo socioambiental e de ecoturismo em Parelheiros. Mas a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla e mostrando que existe potencialidade, sim, para atuar na região e que você não necessariamente precisa deixar de olhar para o que está lá fora, né? Para olhar o que nós temos de maior riqueza, que hoje a grande maioria das pessoas ainda não consegue enxergar a riqueza que é ter uma área vegetada, que é ter a floresta, que é ter a Mata Atlântica preservada perto de você. E aí a gente faz esse alerta, dá essa orientação de que é possível sim crescer economicamente e também preservar o meio ambiente. Bom, você que mora aqui na região ou mora em outra região, mas que tem unidades de conservação associadas, você já deve ter ouvido falar no Conselho Gestor. Pois bem, eu faço um apelo aqui. Dentro das possibilidades, participe dessas reuniões, desses encontros. O Conselho Gestor nada mais é de que uma ferramenta extremamente importante que garante a gestão participativa, né, daquele território entre o poder público e a sociedade civil para pensarem juntos no que é melhor para aquela região. Então, quando você ouvir essa palavrinha, Conselho Gestor, vai ter um encontro do Conselho Gestor, vai ter uma reunião do Conselho Gestor, acredite, vale a pena participar, vale a pena levar os amigos, levar as pessoas, os estudantes universitários, enfim. Qualquer pessoa pode participar, as reuniões são sempre abertas, isso vale para o Brasil inteiro, né? O SNUC, essa legislação que a gente viu há pouco, 9985 de 2000, garante isso, e a gente precisa nos empoderar desse papel fundamental que é participar, que é ter voz, que é ser ouvido e poder sugerir e apontar sobre o que é melhor para o lugar que eu moro, o que é melhor para o lugar que eu escolhi viver. Então, mesmo com todos os desafios, esse é um dos canais muito importantes para que você possa expor as suas ideias, expor as suas opiniões, e um instrumento efetivo para que você possa deixar a sua marca. Eu acho que vale muito a pena, sim, a gente destacar. Bom. Perfeito. Quer fazer algum comentário? Tem alguma... Eu sou uma incentivadora, né, da participação. Acho que essas ferramentas, esses mecanismos democráticos que dá voz à população, que dá espaço para a participação, é muito importante, porque se a gente tem evolução, né, nas áreas protegidas, se a gente tem uma legislação tão rica e forte, é por conta da participação, né, acho que das demandas sociais, desses movimentos que lutaram, né, para ter esses espaços. Então a gente tem que ocupá-los, né? Temos que participar, nos envolver, fazer a cidadania, né? Eu acho que cidadania não é só votar, e sim participar também. E é importante esses espaços marcar presença. Então, bacana o comentário, Rio. Acho que é uma forma da gente demonstrar que existem essas potencialidades, esses espaços de participação e de informação. Tem alguns comentários do pessoal, eu não sei se você gostaria de ir passando e depois deixa para o final essas respostas, aí eu estou contigo. Se tiver algum que a gente possa já comentar dentro desse tema que a gente está abordando, a gente já comenta. Tá certo, eu vou então só diminuir aqui a apresentação para apreciar o comentário do pessoal. Aqui... Tem muitos comentários desde lá em cima, o pessoal elogiando. Quem colocou aqui? Sobre especificamente o caso das áreas protegidas, o Adriano colocou uma pergunta. Grande abraço, viu, Adriano? Se for o Adriano Candeias, é ele mesmo. Forte abraço, Lução. O Adriano foi gestor de um dos parques aqui naturais municipais, o Parque Natural Municipal Itaim, é um excelente profissional,
na área ambiental e hoje está lá na Bacia do Juqueri, contribuindo para a preservação e conservação do Cerrado paulistano. Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Pode ser, posso ler? Como que essas áreas protegidas, unidades de conservação, podem contribuir para o desenvolvimento sustentável de Parelheiros, se nós achamos que o turismo de base comunitária e agroecológico é o caminho? Vou deixar para ti responder, Ri. Legal. Com certeza. Como eu mencionei, né? Além das áreas protegidas, né, das unidades de conservação e das áreas protegidas comuns que a gente conhece, como as APPs, por exemplo, a gente está inserido aqui na região dentro de um polo de ecoturismo. E o que o polo de ecoturismo proporciona a essa região e para quem quer empreender? A possibilidade de trabalhar com o turismo de base comunitária, com o turismo ecológico, utilizando o recurso já existente aqui. Então, a gente tem uma diversidade de paisagens, de elementos naturais, como rios, cachoeiras. A gente tem as represas, que são navegáveis. A gente tem muitos agricultores. Depois a gente vai mostrar uma foto que está aí à frente, uma foto aérea da APA Bororé Colônia, para a galera ter uma dimensão de como é aqui Parelheiros, e que possibilitam muito esse avanço na agroecologia, sobretudo no turismo. Já existe algumas iniciativas que começaram a trabalhar de longa data com o turismo na região. A gente tem uma agência, Toca da Onça, já consolidada, e a gente tem o CELVSP também, que já fazem um trabalho de longa data, mas que não se restringem a eles. Isso está em constante evolução, está em constante crescimento, e o que a gente precisa é de aporte do poder público, no que tange a instrução e orientações técnicas, administrativas, para o negócio, de fato, né? Então, as pessoas, o proprietário rural hoje, ele precisa de uma assessoria para elaborar um plano de negócio, porque senão ele faz investimentos de maneira incorreta, de maneira errada, e ele pode certamente não atingir no espaço de tempo o objetivo desejado, né? Mas isso já está acontecendo já há alguns anos, tem iniciativas, mas que, óbvio, precisa ser ampliado, né? O SEBRAE é uma instituição que apoia bastante, as próprias APAs, né? A gestão das APAs municipais trabalham com esses temas. Recentemente a gente teve um curso de jovens e ela aplicou a formação de jovens focado no empreendedorismo, né? O próprio TEIA, como a Beth disse no início, é uma iniciativa do poder público para fomentar a profissionalização das pessoas que têm interesse em trabalhar com ciclismo, com esporte de aventura, com alimentação saudável, com terapias alternativas, com guias e passeios turísticos, entre outras atividades. Então, obrigado aí pela contribuição, Adriana, é isso mesmo, o caminho é esse. Parelheiros deve sim crescer olhando o desenvolvimento sustentável com base, com alçado no turismo ecológico e na agroecologia. Tem mais comentários também. O Ricardo, tem a Carmen, ela colocou aqui sobre a extração de algumas árvores, né? Então ela falou aqui que ela tem uma casa alugada, né? Que tinha 3 árvores, tem 3 árvores, e um vizinho cortou a árvore, né? Então é triste isso, às vezes assim, quais são os caminhos, às vezes de denúncia ou de conversa que a gente pode ter para preservar algumas espécies, né? Bom, é um tema triste falar sobre a ineficiência do poder público no que tange a monitoramento e fiscalização, e que não é uma coisa do presente, é uma coisa que vem ao longo de muitos anos sendo
Mas, Carmen, a minha orientação a você é procurar os órgãos competentes, né? Entrar no site da prefeitura, verificar quais são os canais oficiais para que você possa fazer. E, dentro das possibilidades, se você tiver oportunidade, converse com o seu vizinho, né? Oriente, leve a informação para ele, porque muitas vezes isso ocorre por falta de informação. Existe o crime ambiental mesmo que é cometido por uma causa maior, tem um interesse, mas tem muitas ações, né? Muitas infrações, muitos danos ambientais causados por falta de informação. Né, um corte de árvore, às vezes o meu vizinho cortou uma árvore porque a árvore sujava a calçada dele. Né? Então, é um conceito errôneo, né? Sujar a calçada, como assim? Mas é a árvore que te dá sombra, é a árvore que protege do vento e várias outras benefícios que uma árvore pode nos trazer. Bom, mas é isso. Procure os canais oficiais de comunicação. Eu sugiro você a procurar no site da Prefeitura de São Paulo e lá você vai ter com certeza as informações de como seguir os caminhos. Né? Não vou aqui fazer a vez do servidor, porque a pauta aqui é outra, mas entra no site da Prefeitura, tá bom? Perfeito, Ricardo. Isso demonstra também como que a gente precisa democratizar os meios de informação e melhorar as informações e a educação ambiental, a sensibilização, a importância de uma árvore, a importância, o que ela traz, a produção de água e o papel das florestas, né? Então, eu vou passar mais para umas perguntas aqui. Tem uma pergunta polêmica do Daniel, que ele fala da medida provisória 910, que está em debate para votação no Congresso, e pergunta se pode interferir na política de uso sustentável dos recursos naturais da Mata Atlântica. Daniel, cara, a sua pergunta realmente é polêmica e eu vou me abster de me aprofundar a ela. Por quê? Porque é como eu disse no início, né? A gente está vivendo um momento muito delicado, um momento de desconstrução importante no país, no que tange às políticas ambientais, e eu acho que isso é tema para uma única live, entendeu? Essa questão das alterações que estão sendo feitas no âmbito legal. O que eu posso falar com relação à Mata Atlântica, no município de São Paulo, Daniel, é que a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde, avançou muito no Plano Municipal da Mata Atlântica. Né? Então, o plano já tem um mapeamento efetivo publicado, então já se sabe quais são as porcentagens, as estimativas mais próximas da realidade do que se tem de Mata Atlântica preservada e do que precisa se preservar no município de São Paulo, e o plano está avançando para os programas, né, para os planos de ação, do que efetivamente deve ser feito para garantir a preservação e conservação da Mata Atlântica no município de São Paulo. Então, eu sugiro você ficar ligado nas redes sociais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, acompanhar no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente para você se atualizar sobre as próximas ações e as medidas que o Plano Municipal da Mata Atlântica está proporcionando para o município, cara. Fica ligado que eu acho que vale a pena. Agora, essa discussão sobre a AMP, eu acho que a gente pode fazer no futuro uma live só sobre essas alterações. Né? Ontem mesmo saiu a alteração de MP, então é bem complicado. Concordo, né? São temas que a gente tem que estar atento, porque muitas mudanças, né? Então a gente tem que se unir, e tem bastante gente da militância aí, das áreas protegidas do meio ambiente, que também está discutindo isso, eles estão se organizando em prol da natureza, né? Em prol das comunidades tradicionais e dos biomas brasileiros. Temos mais questões aqui, Ricardo. O Adriano também colocou algo sobre mosaico, que até inclusive é uma área de interesse pessoal minha, sobre o mosaico, as conectividades entre as unidades de conservação, e ele coloca aqui que a criação de um mosaico de unidades de conservação em Parelheiros poderiam contribuir para a proteção dessas áreas e desenvolvimento de políticas públicas integradas. Ele está afirmando, né? Sim. Adriano, bom, concordo plenamente com você, né? O Adriano, como eu mencionei anteriormente, ele foi gestor de unidade de conservação aqui na Zona Sul,
na época que eu também era gestor, nós éramos colegas e parceiros nessa luta pela preservação e conservação ambiental, e a gente já assistia, à época, um movimento intenso de integração das unidades de conservação, tanto administradas pelo Estado, no caso aqui, que sobrepõe a APA Capivari-Monos, o Parque Estadual da Serra do Mar, no Curucutu, com as unidades de conservação geridas pelo município e entre essas unidades. Então, já acontecia, na época que nós éramos gestores, esse movimento natural. Mas, obviamente, isso precisa ser formalizado, isso precisa ser pensado enquanto política pública. Eu acho que Parelheiros tem potencial para o mosaico irá fortalecer os interesses comuns dessas unidades de conservação e se torna um instrumento, principalmente, um instrumento importante, principalmente para a captação de recursos. Então, para que você garanta recurso, aporte financeiro, dotação orçamentária para esta pauta, o mosaico com certeza fortalecerá bastante, porque aí você vai ter um único núcleo de discussão, vai ter um conselho gestor comum entre essas unidades, e aí ganha muito mais força. Eu também sou a favor do mosaico, acho que o poder público precisa pensar nisso, e nós, como sociedade civil, também podemos contribuir, claro, com o poder público para que a gente, no futuro, tenha, assim, um mosaico implantado aqui. Perfeito, muito legal. O coletivo C da ilha, Unidades de Conservações da ilha de Florianópolis e arredores, foi um coletivo que eu tive o prazer de participar durante minha graduação, foi uma escola para mim, o pessoal está assistindo, mandou um abraço, colocaram aqui o contato, eles trabalham, então, em Florianópolis, estão acompanhando, elogiando. O que mais aqui? A Flora Neves, que é presidente do coletivo C da Ilha, né, ela colocou aqui em Florianópolis estamos com problemas sérios em relação ao uso de uma lagoa, que é protegida por uma unidade de conservação. Existem conflitos de uso também para recreação e abastecimento. Se puder falar um pouco, Ricardo, sobre os serviços ecossistêmicos que as áreas protegidas nos garantem. Então... Legal. A Flora, né? Flora, obrigado por estar nos acompanhando. Parabéns aí pelo empenho, por acompanhar esse tema no seu estado, na sua cidade. E, assim, os serviços ecossistêmicos prestados pelas áreas protegidas, seja unidade de conservação, ou seja uma área de proteção e recuperação dos mananciais, que é o nosso caso aqui, nós temos duas, né? Ou a própria APP, são fundamentais para a vida. Então, 99% das unidades de conservação tem lá no seu objetivo de criação, na sua lei de criação, certamente ela vai mencionar que o grande objetivo é a preservação e a conservação dos recursos naturais, bem como a produção de água e outros serviços ecossistêmicos. Nós estamos falando, na verdade, de algo que a natureza nos oferece de graça, nos dá de graça, sem que a gente precise fazer absolutamente nada em troca, a não ser respeitar o ciclo natural, o ciclo ecológico da natureza. Então, quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, a gente está falando do ar que a gente respira, a gente está falando da água que a gente bebe, a gente está falando do alimento que a gente consome, a gente está falando das áreas contemplativas, a gente está falando do lazer, a gente está falando da qualidade de vida que nós temos a partir do que as áreas naturais proporcionam a nós. Então, é amplo demais e importante demais a gente saber que a gente precisa tomar atitudes e assumir posturas com relação aos serviços ecossistêmicos. Uma coisa interessante que acontece aqui em Parelheiros, e que deve acontecer aí também na sua cidade, é o seguinte: geralmente as unidades de conservação ou áreas protegidas em escala maior estão em locais ermos, em locais mais afastados dos grandes centros. E muitas das vezes você não tem saneamento ambiental disponibilizado à população nessas áreas. Uma alternativa
com base na permacultura e na agroecologia, são sistemas alternativos para tratamento de efluentes, né, do esgoto, da água cinza, da água negra. Então, não é o nosso tema aqui hoje, mas acho que vale reforçar que, pensando em serviços e pensando em como nós podemos contribuir para a preservação e conservação e a manutenção dos recursos dos serviços ecossistêmicos, é pensar nessas alternativas quando a gente não tem. É o meu caso, por exemplo, não tenho rede de esgoto, mas eu tenho um sistema alternativo para tratamento do meu esgoto, né? Então, existem vários sistemas, ciclos de bananeiras, filtros biológicos, etc., biodigestores. Então, é uma coisa que vale um tema também, vale uma discussão, mas pensando em morar, interagir com áreas protegidas, né, comunidades de conservação, onde não tem os serviços de saneamento, os sistemas alternativos com base na permacultura são muito importantes para garantir a manutenção dos serviços ecossistêmicos, sobretudo a produção de água de qualidade para a gente consumir. Show de bola. Temos mais. Ricardo do céu, o pessoal comenta, tem perguntas. O Daniel veio com outra pergunta também. Ele colocou assim, ó. Ricardo, você ainda está aí? Não sei, travou. Está escutando? O Daniel colocou assim, ó. Aqui no Sul, estamos enfrentando a maior estiagem dos últimos anos. Tem a ver com o aumento do desmatamento da Amazônia? É uma pergunta. O Sudeste corre o mesmo risco também dessa estiagem? O que você acha sobre a questão da floresta, né, a produção de água? Bom, o Adriano está aí nos acompanhando. O Adriano é um especialista em combate a incêndios florestais. Foi uma das pessoas que ajudou a elaborar o futuro plano de combate a incêndios florestais aqui no município de São Paulo. E ano a ano, Adriano é prova disso, ano a ano a gente sofre com os incêndios florestais. Detalhe, incêndios florestais e incêndios urbanos, né? Incêndios de mata em área urbana. E por que isso está acontecendo? A gente tem acompanhado a academia, muitos estudos publicados, e relacionando diretamente, sim, o desmatamento da Amazônia, não só da Amazônia, de outros biomas, como a própria Mata Atlântica, né, o Cerrado e a Caatinga também. Enfim, há um desequilíbrio ambiental em curso e que certamente está provocando esse período de estiagem prolongado em vários locais. 2016, 2017, a gente sofreu bastante com a estiagem aqui em São Paulo. A gente teve muito problema com incêndio florestal. E isso, infelizmente, se nada for feito, se nenhuma política pública robusta que vê a recuperação, né, desses grandes fragmentos, desses grandes remanescentes de floresta nativa, a coisa vai piorar. Mas a gente precisa estar atento também e tomar muito cuidado com isso. Infelizmente, viu, Daniel? Mas vamos acompanhar. Se cada um fizer a sua parte, a gente pode minimizar e melhorar muito essa questão dos incêndios florestais e do sofrimento com a estiagem em vários locais do país. Perfeito. Eu acho que uma dica que eu deixo também, né, ocupe os conselhos, né, ocupe os espaços e tragam essa discussão das queimadas, uma maneira de denunciar. Existem os conselhos de defesa do meio ambiente municipais, né, o CONDEMA. Tentem ocupar esses espaços, a fortalecer associações de bairro, discutir mais sobre sistemas para evitar as queimadas, né, tanto no âmbito urbano, tanto também com intuito de especulação, nas APPs, nas florestas. É uma maneira da gente contribuir de alguma forma, né? Tem mais pergunta aqui, o Ri. Posso ir passando? Oi. Só para você, para a gente, ao invés de encerrar com o slide, a gente ia encerrar com a apresentação, vamos pular. Eu ia pedir para você só me mostrar o penúltimo slide, só para a gente fazer um comentário. Claro. Aí a gente encerra só com as perguntas, que a gente não precisa mais voltar com o material de apoio. Perfeito. Tem um slide que está escrito biodiversidade, tem um monte de figurinhas aí. Vamos falar um pouquinho sobre ele?
Já vou colocar aqui. A Flora também agradeceu, né, sobre a tua fala, sobre saneamento ecológico, né, como uma alternativa. E vou colocar aqui o finalzinho da apresentação para a gente dar continuidade. Estamos nos estendendo, mas faz parte, porque o assunto está bom, as pessoas estão participando, e isso é muito prazeroso, né, Ri? A gente que trabalha com educação, é sempre bom que o pessoal tenha curiosidade e né, interação. Legal. Pode passar. E não vai dar para a gente, óbvio, explorar tudo, então eu vou me adiantar, porque é uma coisa comum entre vários textos. Pode adiantar, Beth, pode jogar para frente. Pode passar. Que lindo! Volta um pouquinho. Essa é uma imagem aérea feita pelo Joca, um excelente fotógrafo. Abraço, Joca. Não sei se você vai ver esse vídeo, acho que sim. Mas é uma foto aérea da APA Border Colônia. Então a gente consegue ver claramente o objetivo que essa unidade de conservação tem para esse território, que é conciliar o uso da terra com a preservação e conservação natural. Então você tem a agricultura, no caso aqui, está mesclado entre a agricultura convencional e a agricultura ecológica, né, agricultura orgânica, e fragmentos de Mata Atlântica preservado, né, preservando as APPs de cursos d'água e da represa Billings. Então é bem interessante. Passa um pouquinho para frente, Beth. Essa imagem bonita é só para mostrar, isso é comum a todas as unidades de conservação, as áreas protegidas, as áreas que, por este motivo, tiveram que ser protegidas, tiveram que ser pensadas medidas protetivas, né, por meio de instrumentos legais para se proteger a biodiversidade. Isso é um pouquinho do que a gente tem aqui em Parelheiros, e isso é um pouquinho também do que pode ser explorado, né? A gente tem atividades que estão em alto crescimento no mundo. E no Brasil também, como a observação de aves, que pode ser bem explorada, inclusive pelos proprietários, né, rurais da nossa região. Hoje, a atividade simplesmente de você estar em contato com a natureza, de você fazer um estudo do meio, fazer uma trilha, te traz um benefício sem precedentes. Então, é importantíssimo a gente valorizar os monitores ambientais, os agentes de turismo, as pessoas que estão iniciando um trabalho sério, não só aqui na Zona Sul de São Paulo, mas na Zona Norte, mais no ABC, mais na região metropolitana e em outros estados e pelo país afora. Valorizar essas ações, porque essas ações, como o Adriano disse, são de base comunitária, elas fortalecem as pessoas que vivem aqui. E a ideia não é trazer e propor essas atividades só para pessoas que vêm de fora, mas para as pessoas que moram também nesse território. Aí, se puder passar para frente, Roberto, essa é a nossa biodiversidade, pode passar. Então, só um dado interessante para vocês saberem, que a gente está com pouco tempo, né? Mas, veja bem, em 2016, o município de São Paulo publicou o inventário da biodiversidade no município. E veja só, para sua surpresa, a maior cidade da América Latina, né, a maior cidade do Brasil, essa grande metrópole reúne aí uma flora de mais de 4.500 espécies de plantas, né, de vegetais, de espécies, e a fauna, mais de 1.100 espécies de fauna. Obviamente, a gente tem um número triste das ameaçadas de extinção, mas é um número expressivo e que mostra a importância de sim, proteger e fortalecer e investir pesado na preservação e conservação dos recursos naturais dentro do município de São Paulo, sobretudo aqui na Zona Sul de São Paulo, onde nós temos as unidades de conservação, e, claro, na Zona Norte e na Zona Leste também tem as suas unidades de conservação. Vamos lá, Beth, tem pergunta? Perfeito, tem pergunta sim, muito legal as imagens, né? Acho que a gente lembrar da biodiversidade, da riqueza e das espécies que estão ameaçadas de extinção e como que é importante a proteção legal das áreas, né, Ricardo? É sempre bom lembrar. Então, vou passar aqui para as perguntas.
A gente tem uma pergunta aqui do Israel Mário Lopes, que foi nosso oficineiro também sobre punks e potencial turístico. O Israel, ele trabalha como condutor ambiental, né, e educador socioambiental em Paranapiacaba, Comunidade de Conservação Municipal de Santo André, e com turismo de base comunitário. Ele coloca assim, olha, desejo saber se em Parelheiros há alguma unidade de conservação, sem ser APA, com sistema agroflorestal na zona de amortecimento. Se sim, queria saber um pouco como está. Abraços para nós aqui, Rick e Beth. Israel trabalhou junto comigo no programa de jovens da Reserva da Biosfera, grande parceiro, atua lá na região de Paranapiacaba, preciso visitá-lo. Israel, além das APAs, nós temos os parques naturais municipais, que são unidades de conservação de produção integral, diferente das APAs que são de uso sustentável. Então, as APAs não têm zona de amortecimento, mas os parques têm zonas de amortecimento definidas, né, pela sua lei de criação e pelo SNUC. E nas zonas de amortecimento desses parques existem diversas propriedades rurais e algumas delas sim praticam sistemas agroflorestais. A gente tem bastante SAFs aqui. A região está em processo de ampliação desses SAFs. A gente tem alguns profissionais, alguns agricultores, tem um movimento bacana para fomentar e incentivar. Inclusive, antes da pandemia da Covid-19, a gente tinha a possibilidade de um curso que iria ser oferecido pela ProBrasil, que iria tratar exatamente desse tema, SAF. A gente tem o Juliano, que é um agricultor local aqui, iria ser um dos instrutores desse curso para instruir sobre o manejo agroflorestal, né, sobre como realizar o manejo adequado. Agora, Israel, a gente tem ainda que avançar no município de São Paulo em legislação para regulamentar algumas atividades que envolvem o sistema agroflorestal, né? A gente tem uma legislação bem restritiva para poda, por exemplo, de árvores aqui no município, que é uma discussão de longa data e que isso impacta diretamente na execução de manejo de sistemas agroflorestais, né? A Lei 10.365. Então, dentro de unidades de conservação hoje, de produção integral, nós não temos sistemas agroflorestais, mas na zona de amortecimento, a gente tem sim sistemas agroflorestais. Eu posso citar esse do Juliano, por exemplo, que fica na zona de amortecimento do Parque Natural Municipal de Jaceguava e que produz bastante, está crescendo bastante. É um modelo que eu acho que precisa ser olhado com maior atenção. Obrigado aí pela participação, Israel, pelo comentário. Forte abraço aí, saudade de você, cara. Bom, eu acho que é isso. O pessoal tem elogiado. Né, afirmando que é rico o debate. Eu acho que a gente está chegando aqui nos momentos finais. Deixa eu ver se por acaso eu deixei de contemplar alguém. Por favor, aí, no final da live, Ricardo, você pode entrar aqui na página do Facebook da Desampa e interagir com o pessoal, responder também. E essa live também vai ficar salva aqui na página e ela vai ficar salva no acervo do TEIA Online, que está inserido no site da Desampa. A gente vai colocar aqui embaixo também o endereço para o pessoal acompanhar e quiser rever essa live ou alguém que não teve a oportunidade de ver, encontrar essa atividade no acervo. Então, vou colocar aqui também, a gente tem um feedback, um formulário de feedback, seria interessante vocês responderem para ajudar o projeto TEIA Parelheiros e também a oportunidade de ganhar certificação de participação dessa atividade também. Aqui alguns contatos que a Desampa coloca para o pessoal que é pequeno empreendedor ou que tem alguma dúvida relacionada à MEI, pode entrar em contato com a Desampa, que eles fornecem uma ajuda, né, de informações para orientar o pessoal.
E é isso, Ricardo. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa. A gente falou pouco da APA no final das contas. Se você citou, se tinha preparado material. O tempo correu bastante, mas não tem problema. Eu acho que foi muito rico. Eu quero, na verdade, dar alguns recados finais aqui, né? Então, como a gente não pôde nos aprofundar com relação à APA, mas eu só queria dizer para as pessoas, como eu já disse anteriormente, procurem participar dos conselhos gestores das APAs, que é um fórum de discussão muito importante. A APA Bororé Colônia Especial está vivendo um momento agora de elaboração do plano de manejo, tão sonhado plano de manejo. O atual gestor Maurício Marinho tem feito um excelente trabalho, então ajudem, participem das oficinas. É óbvio que com a pandemia eles devem estar encontrando agora uma alternativa para viabilizar essas oficinas participativas e como voltar às atividades, mas fiquem ligados. Sugiro que fiquem ligados nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria do Verde Meio Ambiente, que lá eles vão atualizar as informações e também nos sites, para que você tenha acesso ao que está rolando, e não só com relação à elaboração do plano de manejo, mas a gente tem também, que eu mencionei, o PMMA, que está rolando, o Plano Pavel, que são os planos municipais, o PIMAL também, e a gente tem o Polo de Ecoturismo, que está em constante atividade aqui na região, e que vale a pena acompanhar. Eu agradeço a oportunidade, a Desampa, a Beth, gostei muito da experiência, fico à disposição para contribuir futuramente com outros temas. Agradeço a quem estava presente. Eu não consigo ver quem está presente, quem comentou, mas depois eu vou ver, o vídeo vai estar disponível, vou verificar. Quero cumprimentar os amigos, aos colegas, aos parceiros de trabalho, aos gestores de unidade de conservação que passaram pelo DEPAV 8, pela DUC, né, e que ainda estão trabalhando lá hoje na divisão de gestão de unidade de conservação, Ana. E quero cumprimentar também toda a direção e a gestão da Desampa, que teve essa brilhante ideia de disponibilizar esse espaço para que a gente possa ir até a casa das pessoas falar sobre conservação e preservação ambiental. Obrigado. Valeu, Ricardo. Acho que é isso. É um projeto muito bacana, o projeto TEIA. Realiza essas conectividades, né? E essas trocas que são muito ricas para o território. Gostaria de agradecer novamente sua participação. Espero que, assim que passar tudo isso, a gente espera que, quando a gente voltar a socializar de novo, você está super convidado para fazer também uma aula pessoalmente ali para o pessoal, no espaço do TEIA. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que estão nos acompanhando, que têm mandado perguntas, têm agradecido. E fiquem ligados no TEIA Online, né? Os outros TEIAs também estão produzindo coisas muito legais, conteúdos formativos de diversas áreas do empreendedorismo. Conte conosco, passaremos nosso contato aqui também, tem o feedback, quem quiser responder vai auxiliar. E gostaria de mandar um abração pessoal do coletivo C da Ilha, que acompanhou aqui, a Flora Neves, o Israel, né, a Rosana, que tem dado um auxílio aí, o Alê, nosso estagiário, um querido, minha família também que tem participado. Obrigada a todos, é isso, Ricardo, agradeço. Depois você deixa seu contato aqui nos comentários, para quem tiver algum interesse e mais alguma dúvida, poder entrar em contato contigo. Perfeito. Tchau, tá, gente. Bom? Valeu, Ricardo. Valeu, tchau, tchau.